Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em Êxodo capítulo 7. Temos um material bem rico aqui que mistura o texto bíblico com algumas fontes judaicas antigas, algumas até fora do cânone tradicional, sabe? E também análises teológicas. A ideia é entender melhor aquele confronto inicial, né? Moisés e Arão contra o faraó. E o que significavam aqueles primeiros sinais, a primeira praga. Exato, vamos tentar desvendar isso. Certo. Então vamos lá. A história ali em Êxodo 7 começa com Deus colocando Moisés numa posição, de muita autoridade perante o faraó, quase divina. E Arão seria o porta-voz dele, tipo um profeta, né? Como dizem os versículos 1 e 2. Isso, é fundamental entender isso. Não que Moisés fosse Deus, mas ele estava representando o poder divino naquela situação específica, sabe? Entendi. E Arão era quem transmitia a mensagem. É interessante que algumas fontes, como o livro dos Jubileus, que é um texto judaico antigo, não canônico para a maioria, mas importante. Sim, eu conheço. Ele sugere lá no capítulo 48 que houve até um apoio de anjos para Moisés para combater, digamos, as forças ocultas dos magos egípcios. Falando nos magos, logo em seguida vem aquela cena forte, né? A vara de Arão vira serpente. E não só isso, ela devora as serpentes que os magos do Egito também fizeram aparecer. Êxodo 7, ali pelos versículos 8 a 13. Que momento! É um confronto simbólico muito direto. Os magos, que depois a tradição e até o Novo Testamento, lá em 2 Timóteo, identificam como Janes e Jambres. Ah, sim, tem essa referência. Eles conseguem replicar o sinal, usam as artes secretas deles, só que aí vem a demonstração do poder superior. A serpente de Arão engole as outras. É uma imagem poderosa. Muito! É tipo a verdade divina consumindo a imitação. O poder real superando a cópia, mesmo que a cópia pareça real no começo, né? Total. E aí logo depois, ou melhor, permeando tudo isso, tem a questão do coração do faraó sendo endurecido por Deus. Versículos 3 a 5 falam disso. E isso sempre gera muita discussão, né? Parece que Deus forçou o cara a ser teimoso. Pois é, mas quando a gente olha mais a fundo, especialmente para o hebraico original, a palavra ali é shazak. Shazak. Isso, e ela tem um sentido mais de tornar firme, fortalecer, até encorajar numa certa direção. Então a interpretação mais aceita por muitos estudiosos, e que faz sentido teologicamente, é que Deus não criou do nada aquela teimosia no faraó. Certo. Ele, na verdade, permitiu ou reforçou a obstinação que já estava lá. O faraó fez as escolhas dele e Deus meio que usou essa resistência para seus propósitos. Entendi. Não é criar o mal, mas usar a decisão já tomada. Exato. E textos como o Livro da Sabedoria, outro escrito judaico importante, interpretam isso como parte da justiça divina, sabe? Deixar a rebeldia ir até as últimas consequências para manifestar o poder de Deus de forma clara. Faz sentido. E essa teimosia toda leva direto para a primeira praga. As águas do Nilo se transformando em sangue. Êxodo 7, do 14 ao 25. Imagina o choque cultural e religioso que isso deve ter sido. O Nilo era a vida do Egito, né? Ligado ao deus Hapi. Precisamente. Foi um golpe direto no coração da religião e da sobrevivência egípcia. Mostrou que o Deus dos hebreus tinha poder sobre a natureza e sobre os deuses que eles adoravam. E os magos? Curiosamente, os magos conseguem imitar isso também, pelo menos em pequena escala. Só que essa imitação acaba sendo irônica. Só serve para enganar mais ainda o faraó e reforçar a teimosia dele. Nossa, que ciclo! É, e tem fontes, tipo o livro de Jazar, outra narrativa antiga, que descrevem com detalhes bem vívidos o sofrimento, os 7 dias de sede, enquanto os hebreus, segundo o texto, teriam sido poupados. Então, se a gente olhar para o capítulo 7 como um todo, temos Moisés e Arão como representantes de Deus, o faraó como símbolo dessa resistência, desse orgulho humano. E os magos, o que eles representam nesse cenário?
Olha, pela análise teológica que vem dessas fontes, os magos meio que simbolizam o conhecimento, talvez até a religião, que pode ser distorcido, sabe? Usado para imitar o poder divino, mas sem a essência verdadeira. Talvez manipulado por interesses políticos ou por forças que não querem a verdade. Entendi. O capítulo 7 funciona, então, como a abertura desse grande conflito. Ele estabelece os jogadores e as apostas, o poder de Deus contra todas as estruturas de poder do Egito, a política, a religiosa e até a mágica. Resumindo bem, então, Êxodo 7 não é só uma história de sinais e uma praga. É o começo de um confronto espiritual muito intenso. Cada ato ali desafia diretamente as crenças, o poder egípcio. Exato. E preparando o terreno para a libertação e afirmando quem realmente manda. Perfeito. A gente vê ali o início de um padrão que vai se repetir. O poder divino confrontando e, no fim, superando a arrogância humana e as forças que se opõem a ele. É uma declaração de soberania. Sim. E se a gente pensa no quadro geral, é o primeiro passo para libertar um povo inteiro e para revelar mais sobre quem Deus é. E isso, sabe, deixa uma questão interessante para a gente pensar. Observando esse choque entre um poder que se diz verdadeiro e as estruturas que já existem e resistem, sejam elas religiosas, políticas ou mesmo do conhecimento, como os magos representavam, será que a gente não vê ecos disso em outras narrativas? Ou até hoje, em como ideias novas ou movimentos enfrentam sistemas que não querem mudar? Fica aí para refletir.